Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O tema do vídeo de hoje está associado ao ataque consistente que o governo federal vem executando contra a liberdade acadêmica e a universalização da pesquisa nos programas de pós-graduação em todo o território brasileiro. A pandemia da Covid-19 vem oferecendo uma janela de oportunidade única para o governo federal acelerar os seus projetos que atacam a liberdade acadêmica e a universalização da pesquisa no Brasil. Se não vejamos, no dia 9 de março foi publicada a portaria número 34 da CAPES, que publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de março de 2020, que afronta a distribuição das bolsas nos programas de pesquisa em todo o Brasil. Houve um enxugamento do número de bolsas de mestrado e doutorado e concentração das bolsas nos ditos programas de excelência, concentrados principalmente na região sudeste do Brasil. Como a contestação foi geral naquele momento, o Ministério Público Federal iniciou, no início de abril, uma ação para que a portaria 34 seja revogada pela CAPES, o que até o presente momento ainda não foi feito e o processo ainda não encontrou o seu desfecho. Em resposta à contestação generalizada à portaria que ocorreu no país, a CAPES acabou anunciando que havia cometido um pequeno errozinho de 6.000 bolsas e que a redução do número de bolsas não era tão grande assim. A comunidade acadêmica deve ficar muito atenta, porque essas 6.000 bolsas, na verdade, grande parte delas trata de bolsas transitórias e uma outra grande parte está relacionada a programas temporários, como, por exemplo, os que pretendem mitigar os efeitos da Covid-19 no Brasil. Portanto, no longo prazo, o que nós estamos vendo é sim redução do número de bolsas e concentração na região sudeste. Para nossa surpresa, no dia 15 de abril foi realizada uma reunião entre o CNPq e o FOPROP, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, para anunciar com grande pompa a implementação da nova política de bolsas também do CNPq, em acordo com as portarias 1122, de 19 de março de 2020, e 1329, de 27 de março de 2020, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e das Comunicações, e os links para essas portarias você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Em síntese, o que a portaria diz é que as bolsas de mestrado e doutorado não seguirão mais o modelo de cotas para os programas e estarão associados exclusivamente a projetos de pesquisa em áreas consideradas estratégicas pelo governo federal. Ora, meu amigo, uma vez mais o que a gente vê é uma total deformação do projeto de liberdade acadêmica e universalização da pesquisa no Brasil. Alguns princípios básicos que balizam esses novos procedimentos do CNPq são conceitualmente absurdos. Por exemplo, um deles é de que as bolsas de formação em pós-graduação são um meio, e eu enfatizo a palavra aqui, um meio, porque ele é usado na apresentação do CNPq, para implementação de projetos. Não, senhores, não é. As bolsas são, na verdade, uma maneira de promover a formação das pessoas e dos pesquisadores. Eles não têm o objetivo de apoiar especificamente projetos. Para isso, existem outras instâncias de fomento, como o FINEP, como empresas estatais como a Petrobras, por exemplo, fundos de bolsas variados. O objetivo das cotas e das bolsas associadas a cotas de programa é que a gente forme pesquisadores que o país precisa em quaisquer que sejam as áreas de conhecimento, porque eles não estão recebendo a bolsa para resolver um projeto específico, eles estão recebendo a bolsa para que possam subsistir e se manter durante o período de formação. Um outro ponto conceitual é que as bolsas de formação, e novamente eu estou copiando o texto, o slide do CNPq,
devem possibilitar a implementação de políticas públicas de curto e médio prazo. Errado de novo. O objetivo das bolsas não é resolver problemas de curto prazo do governo federal. Os pesquisadores, os bolsistas, eles não são uma massa de trabalhadores que estão sendo arregimentados para resolver problemas de curto prazo. Eles são, na verdade, pesquisadores em formação que estão sendo preparados para exercer na plenitude o conhecimento nas áreas de pesquisa e de investigação que vierem desenvolver no Brasil. Uma vez mais, políticas de fomento à resolução de problemas devem ser conduzidas pelos respectivos ministérios no âmbito de outros projetos e não com as bolsas de formação dos pesquisadores. Ao terminar com as cotas de programa e avançar numa visão de que as bolsas têm que estar associadas a projetos, o CNPq também aponta para a descontinuidade e a imprevisibilidade de vários programas, dos trabalhos conduzidos dentro de vários programas de pós-graduação no Brasil, pois não será possível fazer a programação de cursos e de atividades com um mínimo de antecedência, porque estarão associados à eventual aprovação de projetos específicos em editais. Sem falar que, é óbvio, conduzirá a uma concentração artificial de atividades de pesquisa em número muito menor de áreas de conhecimento no Brasil. E o CNPq diz, depois ao final, que fará essa transição lentamente. Mentira! Na própria portaria e os próprios slides do CNPq dizem claramente que os bolsistas atualmente vinculados a bolsas de programa, a cotas de programa, ao final dos seus trabalhos, terão as bolsas suspensas e devolvidas ao CNPq de forma permanente, sendo que os primeiros editais já serão lançados agora ao longo do segundo semestre de 2020. Trata-se, portanto, de um movimento de concentração, de redução de liberdade acadêmica e concentração temática e geográfica jamais visto no Brasil. Para terminar, a gente deve lembrar que ontem, dia 17 de abril de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União a demissão do ex-presidente, ex-diretor-geral, presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo, e nomeado o novo diretor do CNPq, Evaldo Ferreira Vilela. Segundo nota da Ascom, que é a Associação de Servidores do CNPq, que você também vai encontrar no link aqui embaixo, existiam pressões enormes sobre o ex-presidente do CNPq, porque ele estava defendendo a pasta e solicitando, pressionando o governo federal para aumento de verbas. Portanto, tudo indica que essa substituição tem a ver com o projeto de redução continuada das atividades conduzidas pelo CNPq no âmbito da ciência e tecnologia no Brasil. O momento é muito preocupante. E por ser um momento em que a comunidade está relativamente desorganizada e desmobilizada, o governo federal vem avançando em grande velocidade nos seus projetos de ataque à liberdade e universalidade da pesquisa e pós-graduação no Brasil. É hora da universidade estar atenta e se pronunciar e contestar e, de novo, levar essas informações aos ministérios públicos federais para que seja feita a defesa da pesquisa no país com toda a veemência. Em um momento em que o país tanto precisa da pesquisa, o governo federal ataca a pesquisa nos seus fundamentos mais básicos. Antes, reduzindo de forma continuada os recursos, agora atacando a liberdade e a universalização da pesquisa no país. É momento de resistir e todo gestor de ciência e tecnologia sério no Brasil tem que se manifestar contra essas ações do governo federal, sob pena de ser também responsável pela redução da importância e por esses projetos elitistas que vêm sendo desenvolvidos e, infelizmente, implementados a alta velocidade no Brasil. Um grande abraço, muito preocupado e até o próximo vídeo.